E muitos portugueses que viviam no Brasil também não vão aceitar essa independência do Brasil a Portugal. Então, teremos resistência dentro do Brasil, de partidários de Portugal, e de fora, no caso, próprio Portugal. Com a independência do Brasil, iniciamos a fase do primeiro reinado do Brasil, né? Primeiro reinado, que é o início do Império Brasileiro. E Dom Pedro I é o primeiro imperador. Tá? Durante o primeiro reinado, já de início, o que Dom Pedro faz? Ele vai confiscar terras de portugueses no Brasil, principalmente desses portugueses que estavam apresentando resistência à independência. Dom Pedro I rompe relações com Portugal, visto que os portugueses não estão reconhecendo a independência do Brasil, e Dom Pedro, muito ousadamente, permite a Guerra de Corso, ou seja, ele permite que a Marinha Brasileira pratique a pirataria, ou seja, qualquer embarcação não aliada que aparecer por aí pode guerrear, pode roubar as mercadorias, né? E vida que segue. Além disso, já nesse momento do primeiro reinado, são criados alguns partidos políticos. Os mais importantes são dois partidos, tá? O Partido Português e o Partido Brasileiro. E interessante a gente mencionar que os partidos políticos nessa fase do Império, até o final praticamente, eles são muito mais grupos de identidade do que grupos que têm objetivos políticos iguais, né? Por exemplo, o Partido Português. Quem fazia parte desse partido? A elite portuguesa que continuava no Brasil. Altos funcionários públicos, comerciantes e militares, principalmente. E esse partido defendia a restauração do colonialismo. Ou seja, defendia que Portugal voltasse a ser a metrópole do Brasil, o Brasil se rebaixasse a condição de colônia e que a independência não continuasse, né? E outro lado temos o Partido Brasileiro. E o Partido Brasileiro ele vai ter duas partes, duas alas, né? A ala conservadora e a ala radical. A ala conservadora ela vai ser composta por membros da elite rural, membros da aristocracia rural, ou seja, grandes proprietários de terra, mas que não eram portugueses, né? Que não estavam nesse partido aqui, e defendiam as mudanças do governo joanino, ou seja, defendiam tudo aquilo que Dom João VI havia feito no Brasil, que desenvolveu o país, que modernizou, né, e que principalmente elevou o Brasil a uma categoria de Reino Unido. E apesar deles estarem preocupados, né, com essa questão, não estarem tão preocupados com essa questão da independência no início, quando eles percebem que em Portugal a Revolução do Porto permanece e o desejo de recolonizar o Brasil continua, essa ala conservadora do Partido Brasileiro passa a defender a criação de uma monarquia centralizadora no Brasil, em que o imperador Dom Pedro I concentre o poder em suas mãos, para que a ameaça de Portugal recolonizar o Brasil seja zerada, né? E o José Bonifácio, inclusive, ele vai fazer parte dessa ala conservadora do Partido Brasileiro. E uma característica muito importante é que esse partido ele defendia que grupos populares estivessem excluídos da participação política no Brasil. Agora, a ala mais radical vai ser composta pela classe média urbana, né, professores, advogados, jornalistas, por aí vai, e era defensora de uma democratização da sociedade, ou seja, de que as camadas populares tivessem acesso às decisões políticas, já tivessem participação, e da emancipação política, ou seja, de um poder que não tivesse concentrado totalmente nas mãos do imperador. Então, essas duas alas fazem parte do Partido Brasileiro, são contrários ao Partido Português. Agora, uma vez que o Brasil declare a sua independência, outras nações têm que reconhecer essa independência, senão os conflitos permanecem. A primeira nação a reconhecer a independência será os Estados Unidos, que tinham como base aquela doutrina Monroe que a gente conversou já há algum tempo, em que os Estados Unidos queriam barrar a influência europeia na América. E para isso ele reconhecia sempre as independências que aconteciam aqui na América Latina.
Então, já em 1824, os Estados Unidos reconhecem o Brasil como uma nação soberana, como um Estado independente. Portugal apenas vai reconhecer no ano seguinte, com o pagamento de uma indenização pesada, de 2 milhões de libras, se eu não me engano. Um negócio assim. E só reconhece assim porque a Inglaterra pressionou Portugal a reconhecer a independência do Brasil. E quem era o rei de Portugal nesse momento era o Dom João VI, tá? Dentro daquela lógica lá de uma monarquia constitucional. Visto que a Revolução do Porto, né, obrigava o rei a não ter mais o poder concentrado em suas mãos. E a Inglaterra? Ela também reconhece em 1825, mas ela reconhece somente se o Brasil se comprometer com duas coisas. Primeira, que o Brasil se comprometa a acabar com a escravidão em determinado tempo. Tá? Isso já era um compromisso desde o governo joanino lá com a Inglaterra. Nem preciso dizer que a Inglaterra está interessada no mercado consumidor dos escravos. Né? E que o Brasil prolongasse de acordos comerciais estabelecidos com Dom João VI, aqueles tratados de 1810 que nós falamos aqui, de 15% de imposto aos produtos ingleses, 16% aos produtos portugueses, 24% aos produtos demais, né, do mundo. Então, esse tratado e outros, né, serão decisivos para que a Inglaterra reconheça a independência do Brasil. E o imperador ele acaba aceitando essas condições. As outras nações europeias, vendo a existência desses tratados, né, pressionam o Brasil também para que esses tratados sejam realizados com essas outras nações. E assim, não somente os produtos ingleses serão baratos no Brasil, como os produtos de outros países europeus também serão. E assim, o Brasil vai sendo reconhecido como um Estado independente por essas outras nações ao longo da criação desses novos tratados. Bom, com o Brasil sendo reconhecido, passemos agora para a criação de uma Constituição. Se o Brasil agora é uma nação independente, ele precisa ter um conjunto de leis próprias que baseiem todas as leis do país, né? Então, teremos a Constituição de 1824. E como que ela é criada? O imperador ele vai convocar uma assembleia em 1823 e essa assembleia deverá se reunir e conceder, né, criar, organizar uma nova Constituição. E nessa assembleia, com a presença dos partidos português e brasileiro, o José Bonifácio ele será uma grande liderança na criação dessa nova Constituição. Tá? Lembrando que o José Bonifácio é um liberal, mas é um liberal dentro da ala conservadora do Partido Brasileiro. Tá? O que vai acontecer? Será feito um esboço da Constituição e dentro desse esboço, algumas medidas serão colocadas em prática depois, como a gente vai ver, mas algumas serão extremamente complicadas. Como assim? Primeiro, esse esboço ele tinha uma característica anti-lusitana muito forte, ou seja, ela era muito contrária aos portugueses no Brasil. Como assim? De acordo com esse esboço, né? Peraí. Os portugueses no Brasil não poderiam exercer cargos políticos. Então, apenas brasileiros, né, segundo o Brasil, né, poderiam exercer cargos de governo, cargos administrativos, cargos políticos no Brasil. O Partido Português, percebendo, né, que agora não tem jeito mesmo, o Brasil é um país independente, ao encarar essa questão, né, nesse esboço criado pela Assembleia da nova Constituição, fica altamente insatisfeito e passa a cobrar o imperador para que isso não seja votado, para que isso não entre em vigor. Né? Porque eles seriam os principais prejudicados com essa medida na Constituição.
Além disso, José Bonifácio é, ele tinha propostas que defendiam o fim da escravidão. E tanto essas propostas contra o fim da escravidão, como essa exclusão dos portugueses na Constituição do Brasil, acabaram afastando José Bonifácio do imperador Dom Pedro I e fizeram o imperador ser pressionado pelos portugueses para resolver essa situação. Tá? Lembrando que José Bonifácio ele havia sido uma figura importante lá no movimento de independência do Brasil, sendo um dos principais aliados de Dom Pedro I naquele momento. Então, o que vai acontecer? Ocorre uma noite chamada Noite da Agonia, em que o imperador, pressionado por um monte de gente, ele dissolve, ou seja, cancela aquela assembleia e prende o parlamento que estava organizando a nova Constituição. E José Bonifácio é demitido do seu cargo de ministro lá que ele tinha. E o que vai acontecer? O imperador, ele acaba, ele mesmo, criando uma nova Constituição. Ou seja, essa Constituição em 1824 ela é uma criação do imperador, então ela é uma Constituição imposta. E por isso a gente fala que ela foi outorgada. Ela não foi votada por membros de uma assembleia, ela foi imposta pelo imperador. E uma das características foi a exclusão das classes populares na participação política, e outras foram a criação de 4 poderes no Brasil. Aqueles 3 poderes que a gente já falou algumas vezes, executivo, legislativo e judiciário, e a criação de um 4º poder chamado moderador. E esse seria o poder que seria exclusivo do imperador do Brasil, e ele teria mais poder do que todos os outros 3. Então é uma maneira do imperador legalmente interferir nos outros poderes. Além disso, o catolicismo é considerado a religião oficial do Brasil, mas nem por isso outras religiões cristãs seriam perseguidas. Existe uma preocupação com a tolerância religiosa na Constituição. Tá? Mas é aquela velha tolerância, né? Religiões cristãs, no máximo no judaísmo também, né? Não é tolerância como hoje em dia. Além disso, no Brasil a gente teria um regime chamado padroado, em que o imperador ele poderia interferir, sim, nas decisões da Igreja Católica dentro do Brasil. Então, se o Papa criasse lá fizesse uma decisão lá, essa decisão tivesse que ser acatada na igreja de várias nações do mundo, quando chegasse essa decisão no Brasil, o imperador ia decidir se essa decisão ia ser colocada para os padres, para os bispos do Brasil ou não. Ele teria esse controle. Além disso, as eleições seriam indiretas, o povo não votaria, e o voto seria censitário, ou seja, para você votar, para você exercer sua cidadania, ter participação política, você teria que ter um mínimo de renda. Tá? Então, isso excluía os pobres da participação política no Brasil. Agora, a gente ir terminando. Quando essa Constituição é imposta pelo imperador, muitas pessoas vão se revoltar. Por quê? Aquela ideia do Brasil ser independente de Portugal, o que muitas pessoas do Partido Brasileiro, inclusive, acreditavam que ia ocorrer era, com o Brasil sendo independente, os brasileiros terão maior autonomia política, né? Poderão tomar as próprias decisões. E quando o imperador ele impõe uma Constituição, essas pessoas percebem que a sua liberdade não está sendo respeitada. Logo, várias elites do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Pernambuco e da Paraíba acabam se organizando, né, num movimento chamado Confederação do Equador, protestando contra essas decisões do imperador Dom Pedro I. Mas esse movimento acaba sendo derrotado pelo governo, só que, por ser um movimento composto pela elite, a elite dessas províncias, né, desses estados, é extremamente importante como um suporte para o Império Brasileiro, o governo, ao derrotar esse movimento, ele acaba se desgastando politicamente. Além disso, aquela província cisplatina, aquele Uruguai, que foi incorporado lá pelo Dom João VI, ele está muito insatisfeito com a anexação pelo Brasil, ainda mais quando eles também presenciam
essa imposição da Constituição. Então, o Uruguai, liderado pelo general Juan Antônio Lavalleja, declara a independência do Uruguai. E esse movimento uruguaio vai ter apoio da Argentina e a Inglaterra vai ser convocada para mediar essa situação. E no final da história, o Uruguai vira uma nação independente do Brasil. Tá? Então é mais uma coisa que vai desgastar o primeiro reinado do Dom Pedro I. No final dessa história toda, né, teremos já a abdicação de Dom Pedro I. O que vai acontecer? Temos um quadro de grande crise econômica no Brasil por causa dos tratados comerciais que faziam a economia do Brasil ficar dependente da economia inglesa, os pagamentos de grandes dívidas, como foi o caso do pagamento da dívida para o reconhecimento da independência do Brasil em Portugal, em que todas as reservas monetárias que estavam no Banco do Brasil acabam sendo utilizadas para o pagamento dessa dívida. A participação de conflitos, como a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, por aí vai, né? Vários outros, né? Acabam desgastando o governo do Dom Pedro I. Os conflitos com a elite brasileira e a aproximação de Dom Pedro I com o Partido Português também é visto como altamente problemático. Dom João VI morre em 1826 e a morte dele também vai ser decisiva para o futuro do Império do Brasil. Por quê? Uma vez que o Dom João VI morre, o seu filho deveria assumir, o seu filho mais velho. E o filho mais velho era Dom Pedro I. Agora, como que Dom Pedro I vai assumir a monarquia portuguesa estando no Brasil? Então, o que Dom Pedro I faz? Ele une em matrimônio a sua filha com o seu irmão, Dom Miguel. Então, a filha deles herdaria o trono em Portugal e Dom Miguel seria o regente até a sua filha atingir a maioridade. E ele envia os dois lá para Portugal. Chegando em Portugal, Dom Miguel dá um golpe de Estado, ele retira a filha de Dom Pedro I da sucessão do trono e, apoiado pelos portugueses que desejavam o retorno do absolutismo, Dom Miguel assume o trono de Portugal. E Dom Pedro I, em meio a essa situação de bosta, estando no Brasil, sofrendo críticas, sofrendo crise, né? Ainda mais um desgaste político que vai acontecer num dia chamado Noite das Garrafadas, gente, vão tacar garrafas, vão tacar coisas nos apoiadores do imperador que estavam reunidos numa reunião secreta, né? Dom Pedro I, não tendo outra opção, vai para Portugal guerrear contra o seu irmão Dom Miguel, vence o conflito, assume a coroa portuguesa e, mais antes disso, né, ele deixa o seu filho Dom Pedro II no Brasil para que ele assuma o poder como imperador do Brasil, né? Agora, Dom Pedro II no Brasil ainda era uma criança, não tinha idade para assumir. Então, quem seria o tutor de Dom Pedro II? Quem governaria em seu lugar até o futuro imperador ter idade? O antigo amigo de Dom Pedro I, chamado José Bonifácio, que nesse momento aqui havia se reconciliado com Dom Pedro I. Então, o imperador Dom Pedro I contrata Bonifácio, coloca ele como tutor de seu filho e volta para Portugal. Enquanto isso, no Brasil, inicia-se o período regencial, em que o Brasil será governado por regentes até o Dom Pedro II atingir a maioridade. E acabou o capítulo. Ele é imenso mesmo, tinha como dividir mais essa aula, senão a gente ia atrasar. Ficou bem grande mesmo. Mas a gente pode fazer o seguinte, como essa matéria ficou muito grande, vocês podem imprimir a folha e colar no caderno, tá? Não vou cobrar mais que vocês copiem à mão, não, tá? Então, daqui para frente, do 6, o 10, o 9, o 10, o 11, por aí vai, vocês podem imprimir a folha e colar no caderno, tá? Vai ficar mais tranquilo para vocês aí. Então, basicamente é isso, gente. Ficamos por aqui, continuamos semana que vem, tá bom? E é isso, tchau, tchau.